Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vamos ler só até aqui, depois nós vamos prosseguir. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez declaramos, Senhor, nossa necessidade da Tua bênção, da Tua iluminação, para nós prosseguirmos e concluirmos, Senhor, esse estudo do livro de Apocalipse, da revelação de Jesus Cristo. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor abençoe essa apostila que foi colocada na mão dos irmãos, que eles possam utilizá-la, Senhor, debaixo da Tua luz, da Tua orientação, Senhor, e tudo aquilo que realmente for de proveito para a vida de cada um, que possa ser guardado, entesourado para a edificação das nossas vidas. Pai, agora, nesse momento, nós pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie. Nós sabemos que são tantas informações, o nosso tempo é tão curto, mas que o Senhor nos abençoe, que o Senhor multiplique o nosso tempo e que o Senhor nos ajude no sentido de nos determos naqueles pontos que são realmente importantes, aqueles pontos que estão no Teu coração. Pai, acima de tudo, nós oramos pedindo que o Senhor venha abrir os nossos olhos para a seriedade do tempo que nós vivemos. Ó Senhor, as notícias que chegam a cada instante são realmente assustadoras por um lado, mas consoladoras por outro, porque podemos também comprovar a proximidade do tempo, Senhor, do arrebatamento e da conclusão de todas as coisas. Pai, nós oramos pedindo que, se realmente o Senhor tem ensinado na Tua palavra a questão dos 6 dias da restauração,
serem 6.000 anos, e que nós estamos chegando no final desse 6º milênio, se no 7º nós vamos realmente ver o descanso, o milênio de Deus. Ó Pai, nós oramos pedindo que o Senhor traga mais luz. Nós sabemos, Senhor, que não temos, nem podemos, não devemos especular o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Não nos compete saber essas coisas. Mas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor cobra, que o Senhor realmente critica os fariseus dos seus dias, quando o Senhor esteve aqui nessa terra, porque não sabiam discernir os sinais dos tempos. Ajuda-nos, Senhor, a discernir os sinais dos tempos hoje. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Bem, irmãos, deixa eu só situar os irmãos aí na página 11, foi onde nós, apesar de não termos usado a apostila, mas nós paramos na nossa meditação na página 11. Nós gastamos praticamente a reunião passada falando sobre arrebatamento, não é? O que é arrebatamento no Novo Testamento e a questão dos vencedores. Então os irmãos lembram? Nós falamos, irmão, página 11, né, da apostila, você tem arrebatamento dos vencedores, a mulher, o dragão e o filho varão, tudo isso nós já vimos. E aí nós terminamos falando sobre o que? Os irmãos lembram? Que quando a igreja, os vencedores são arrebatados, Satanás vai ser julgado dos ares na terra. E aí então vai aparecer que está escrito aí, o 7º rei. Então veja, irmão, esse ponto que nós queremos ver agora. As pessoas não conseguem entender a questão do anticristo simplesmente porque saltaram o 7º rei. Os irmãos querem ver? Olha aqui, capítulo 17, vamos ver. Verso 9, as 7 cabeças da besta são 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Mas são também 7 reis. São 7 reis. Então, tem 2 significados. Agora vejam, irmãos. Por que o Espírito Santo diz que são 7 montes e são 7 reis? Vejam, por quê? Porque os irmãos sabem que Babilônia, que estava no Oriente, o governo que estava na Babilônia foi transferido para Roma. Tá? Começou, essa transferência foi feita com o primeiro César, que foi chamado Júlio César. Júlio. Tá? Ele foi o primeiro. Então o que ele fez? Ele associou tudo aquilo que estava lá na Babilônia e foi levado para os Césares. Aí os Césares começaram a ser adorados como deuses. Não é isso? Todos os Césares. Eles exigiam. Por isso que a besta diz que ela está cheia de nomes de blasfêmia. Porque a blasfêmia aqui é porque eles exigiam ser adorados como Deus. Agora aqui de repente nós encontramos que a mulher, ela está sentada em cima da besta. Veja, no versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Está vendo? Escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres. Então você tem a besta e tem uma mulher que está sentada em cima dela. Então o que significa isso? É que desde o início da existência dos Césares em Roma, agora Babilônia continua existindo, mas agora está escrito aqui que é Babilônia em mistério, versículo 5. Está vendo? Na sua fronte, na fronte da mulher, estava escrito o quê? Um nome simbólico, né? Mas o que é o nome? Está vendo? É um mistério. Por quê? Porque de repente ela tomou outro caráter. Está vendo? Mas a besta continua lá. A besta é esse império babilônico. É Babilônia. É a edificação de Satanás. Está vendo? É aquela construção, Torre de Babel, para frustrar o propósito de Deus. Está vendo? Babilônia podemos dizer que é a noiva de Satanás. E Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Está vendo? São as 2 edificações, é Babilônia e Jerusalém. Está vendo? Para você ver a Babilônia, o Espírito te leva no deserto. Aí você vai ver a Babilônia. Está aí no versículo 3. Me levou no... Mas se você quiser ver a Nova Jerusalém, não pode ser num deserto. Quer ver? Capítulo 19.
Desculpe, né? 19, 21. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade. Está vendo? Então, veja bem, se você quer ver o que é a Babilônia, essa confusão de Satanás, o Espírito Santo te leva no deserto, aí você vai ver. Mas se você quiser ver a Nova Jerusalém, é uma alta montanha, tem que pagar um alto preço. Sabe, montanha alta é difícil chegar lá. Nem todo mundo quer chegar lá. É isso? Muito bem. Agora, irmão, veja, por um período, essa mulher, ela está sentada em cima da besta. Ou seja, ela é uma continuação, mas é em mistério. Está vendo? E sabe por que João ficou assustado aqui, quando ele diz que vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, o verso 6? Você sabe por que João ficou impressionado? Está vendo? Ele diz, admirei-me com grande espanto. Mas não podia se admirar com grande espanto. Mas sabe por quê? Porque essa mulher, ela tem nome de cristã. E ele viu nela o sangue dos santos. Está vendo? Irmãos, não tem dúvida. Olha, aqui diz que essa mulher, ela está, vamos estar aqui, ó. São 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Hoje eu lembrei de trazer para os irmãos, ainda que copiei na última hora, porque senão não ia lembrar. As 7 colinas de Roma são, eu não sei como é que pronuncia, se o nome é italiano, mas é Aventine, Coelian, Esquiline, Capitoline, Palatine, Quirinal e Viminal. Não sei se a pronúncia é essa, mas são 7. É a única cidade na terra que é edificada sobre 7 colinas, tá? O nome dos Césares, agora, veja, as 7 cabeças da besta são 7 montes, tá vendo? Porque no momento o que nós estamos vendo é essa situação, é a mulher que está sentada em cima da besta, mas um dia a besta vai julgar essa mulher de cima e vai destruí-la, que é o que está no finalzinho do capítulo. Eles vão queimar essa mulher a fogo. Agora, os irmãos querem ver uma coisa impressionante? Se você tem um pouquinho de conhecimento, você vai ver aqui claramente o quadro. Olha, a mulher, veja só, verso 4, isso, achava-se a mulher vestida de púrpura escarlate. Irmão, onde é que você encontra essas duas cores? São as duas cores principais do Vaticano. Irmão, olha, isso é lamentável, porque não tem como você identificar de outra maneira. É seríssimo o que está escrito aqui. Porque primeiro você não encontra nenhuma cidade no mundo que seja edificada sobre 7 montes. E a outra coisa são as duas cores. Você pode ver que tudo lá, tudo no Vaticano é púrpura e escarlate. Tudo. Não tem jeito. Agora, veja bem, a palavra de Deus diz que as 7 cabeças da besta, que é essa Babilônia, que é essa edificação, esse mover de Satanás, no propósito dele, as 7 cabeças representam 7 montes, mas também representam 7 reis. Agora veja aqui, 7 reis, no versículo, finalzinho do versículo 9, são também 7 reis. O que aconteceu? 5 caíram. Quem são eles? Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Está vendo? Esses, ele está falando, são 5 já caíram. Por quê? Porque quando João estava escrevendo Apocalipse, no ano 95 mais ou menos, os reis, Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Repetindo, Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Então veja, quando João escreveu, o Nero, quem estava governando naquela época era Domiciano, tá? Era Domiciano, então era o 6º, então ele não podia mencionar, por isso que ele diz, 5 já caíram. Agora, irmãos, não haviam só esses 7 Césares, havia mais do que isso, havia mais do que 7, mas o Espírito Santo escolheu estes, por quê? Quando ele diz que 5 caíram, a palavra no original grego significa que eles morreram de morte violenta. Todos os 5. Todos esses 5 morreram de morte violenta. Se você estudar a história deles, você pode ir até em livro secular. Todos eles vão comprovar que eles morreram de morte violenta. Ok? Então, no ano 95, o César que estava no trono era Domiciano. Aí vamos ver o que ele continua dizendo.
dos quais 5 caíram, um existe, esse existe é o sexto, Domiciano, e o outro ainda não chegou, que é o sétimo. E quando ele chegar, tem de durar pouco tempo. Não esqueça dessa frase. Está vendo? E vai repetir novamente. E a besta que era e não é também ele o quê? Ok? Então vamos ver o que está escrito na apostila aí. Aparecimento do sétimo rei. A besta tem 7 cabeças. Tem 7 cabeças. Quando João escreveu o Apocalipse, 5 dessas cabeças, ou reis, já haviam morrido. A sexta ainda estava viva, Domiciano. E o sétimo ainda não havia chegado, como não chegou até hoje. Este sétimo rei deve surgir depois do arrebatamento dos vencedores. Ele deve durar pouco tempo, provavelmente 3 anos e meio. Está vendo? Durante o período em que estiver vivo o sétimo rei, a grande prostituta ainda estará exercendo seu domínio sobre os reis da terra. Lembre-se que as 7 cabeças da besta são também 7 montes, versículo 9, e se refere a Roma, na Itália, a única cidade edificada sobre 7 montes. Muito bem, então vejam, quando aparecer esse sétimo rei, esse sétimo, né, porque nós estamos agora entre o sexto e o sétimo, né? O sexto terminou no primeiro século, e agora já são passados quase 20 séculos, e ainda o sétimo não apareceu. Quando ele aparecer, o que ele vai fazer? Ele vai solucionar temporariamente o problema do mundo. Olha, eu recebi na minha casa uma cópia, que alguém me disse até que foi mencionado lá na comunidade lá da Bethesda, outro dia a dona Esmeralda leu, eu não sei se os irmãos já leram. Agora a coisa é aberta na internet, alguém convidando as pessoas para se unir ao 666, e dizendo que tem que ter um choque do 66 com Deus e com a Bíblia e com as coisas de Deus. Claramente, convidando as pessoas para se unir a eles. Eu tenho em casa, o papel não sei de onde é que foi tirado, a pessoa me disse que é da internet. Tá? Então, se você procurar lá Anticristo 666, então, já existe um mover, irmãos. Olha, a coisa é violenta. Você pode estar certo. O sistema agora, esse sistema chamado internet, para ligar o mundo inteiro, tá certo? É um passo de um tamanho que nós nem podemos imaginar. Se nós tivéssemos aqui uma pessoa do nível do irmão Christian para falar para nós sobre isso, você ficaria apavorado. Ou até de uma pessoa que conheça bastante de computador, o que vai acontecer. Coisa impressionante. Né? Não estou dizendo que não tenha outras pessoas, tem. Nós temos irmãos que conhecem muito bem isso. Irmão, é assustadora a coisa. Agora, só que para esse sétimo rei aparecer, tem que acontecer algo antes. O que é? Arrebatamento tem que acontecer. Por quê? Porque o arrebatamento, o que vai fazer? Vai furar os ares e Satanás vai ser lançado na terra. Está vendo? Como é que nós sabemos, irmão, que Satanás ainda não foi lançado na terra? Não é? Porque veja bem, se ele já tivesse sido lançado, como é que Paulo poderia escrever mais ou menos no ano 60, por aí, quando ele escreveu Efésios, dizendo que ele é o príncipe das potestades do ar? E se ele já tivesse caído? Ele não podia falar, porque do lugar que caiu ele não volta mais. Né? Lá do Monte Santo nunca mais Satanás voltou. Quando ele cair dos ares na terra, ele não pode voltar mais. Então, irmãos, olha, o que estamos esperando hoje é o arrebatamento. E o arrebatamento vai desencadear toda essa situação. Aí Satanás vai ser lançado na terra. Ele vai levantar esse sétimo rei. Está vendo? Porque tem que se cumprir o 7. E aí, então, esse indivíduo vai começar a resolver, né? Ele não é o anticristo. Preste bem atenção, irmão. Essa é a coisa mais difícil que tem de entender nesse capítulo aqui. Ele não é o anticristo. O que vai acontecer? É necessário que o povo de Israel faça um pacto, que está escrito aqui, ó. A próxima coisa, o aparecimento do sétimo rei e o pacto com Israel. Está em Daniel 9, 24 e 27. Não temos tempo de ler todos os versículos, senão não vamos cobrir o livro, não é isso? Tudo parece indicar que é com o sétimo rei que Israel vai firmar uma aliança por 7 anos. Das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, 69 semanas já tiveram cumprimento. 7 vezes 7, e depois mais 62 vezes 7, 434, sendo que 49 mais 434 dá 483 anos. Faltam apenas uma semana de anos, que são 7 anos. Está vendo? Esse sétimo rei vai fazer essa aliança
com o povo de Israel, porque o povo de Israel disse, esse é o nosso Messias. Está vendo? Jesus disse, eu vim no nome do meu Pai, vocês não me receberam, mas outro virá no seu próprio nome e vocês receberão. É o anticristo. Sim, irmã. Como é que é? Não, não necessariamente. Eles ainda estão em incredulidade. Não é isso? A luz só vai brilhar para eles no final da grande tribulação. Quando Jesus descer nas nuvens, aí eles vão ver aquele que eles traspassaram. Aí é. Bem, deveria ser, não é? Deveria ser, mas o fato deles estarem em desobediência, porque olha, esse é que é o problema, não é? Israel hoje, os irmãos estão vendo a situação que está lá, é porque eles estão na incredulidade. Eles são protegidos, a mão de Deus está lá protegendo, mas eles ainda estão em incredulidade. Eles ainda não aceitaram o Messias, tá certo? Mas tem uma outra pessoa que provavelmente é judeu, porque esse aqui a Bíblia diz que ele sobe do mar, tá vendo? E mar na Bíblia representa os gentios, as nações. A palavra nações e gentio é a mesma palavra no grego e no hebraico, tá vendo? Agora, o que vem da terra é o falso profeta, esse é judeu, tá? Porque a terra na Bíblia sempre aponta para judeu e o mar sempre aponta para o gentio, porque é as únicas duas divisões que tem no mundo, não é isso? É terra ou mar, é judeu ou gentio. Agora Jesus veio e criou um novo homem desses dois, que é a igreja, tá vendo? Mas eles continuam a existir, judeu e gentio estão aí, tá vendo? Então você tem o anticristo, que é a primeira besta, e você tem a segunda besta, que é o falso profeta. Um é gentio, o outro é judeu. Provavelmente por causa do falso profeta, que ele faz com que todo mundo adore a besta, tá vendo? Esse falso judeu, né? E os irmãos não tem nem coragem de dizer para vocês, se é que eu já falei alguma vez, mas tem irmãos que creem que esse indivíduo é o Judas. E gente de peso, tá? É só para quem gosta de especular, né? No capítulo 9, versículo 1, o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi dada a chave do poço aberto. Aí é a queda de Satanás, a terra? É, a estrela caída. Tá vendo? Não, a estrela que já foi caída, veja bem. Olha, a grande tribulação, que aí está começando a grande tribulação. Olha, irmão, preste bem atenção. O que é que nós falamos aqui? Tem um período, né, de 7 anos. Ele é dividido em 3,5 e 3,5. Tá vendo? Esse período aqui, você vai ter o sétimo rei. Tá vendo? Quando você chegar aqui, agora aqui, nesse segundo aqui, aí agora já é Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Que aí começa a grande tribulação. É a segunda parte. Vamos ver. Nós estamos caminhando para chegar aí. Tá? Nós estamos caminhando. Então, se fosse assim, o arrebatamento teria que ser na metade dos 3 anos. E não antes. Não, irmão. O arrebatamento já aconteceu aqui atrás. Para o sétimo rei aparecer, não foi o que eu acabei de falar? Para o sétimo rei aparecer, Satanás tem que ser lançado dos ares na terra. Aí ele vai levantar o sétimo rei. Então essa interpretação aqui não está certa. De que aqui em 9:1 seria a queda de Satanás. Não, viu uma estrela caída, não é caindo. Ele já caiu aqui, ó. Ele viu uma estrela que do céu caiu na terra. Ah, não. Ele viu uma estrela caída. Tá vendo? Então, onde é que foi que nós falamos? Se, irmão, se a interpretação que nós estamos dando aqui é correta, o arrebatamento acontece entre o quarto e o quinto selo. Ali Satanás é lançado. É isso? Aí diz para os irmãos o seguinte: o que vai acontecer nesse período aqui dos primeiros 3 anos e meio? Nós vamos chegar aí. Os primeiros 3 anos e meio, vem logo depois do pacto com Israel. Está escrito aí na sua postilha? Ó, aparecimento do sétimo rei, o pacto com Israel e os primeiros 3 anos e meio.
Então vamos descobrir como é que funciona isso aqui. Ok? Então, irmãos, olha, isso aqui é tão importante, porque a maioria das pessoas pula o 7º rei, eles não conseguiram ver isso. Aí começa a falar que o anticristo é o Papa, né? Que pode ser o rei e tal. Não, irmão, o anticristo é uma pessoa que vem do abismo. Está escrito aí. Está vendo? Ele vem do abismo. Né? E por incrível que pareça, o que nós estamos lendo aqui, veja, versículo 11. E a besta que era e não é também ele o quê? O 8º rei. Bem, irmãos, olha, eu tenho uma dificuldade, eu falei com vocês, para fazer desenho, é um negócio difícil demais. Eu quero mostrar para vocês como é que é essa questão aqui, né? De você ter uma besta, tá? Então eu vou apenas fazer um símbolo aqui, tá? Apenas um pequeno sinal assim, ó, tá? E aqui você tem a besta, ok? Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres, ok? Muito bem. Então você vai ver o seguinte, se ela tem 7 cabeças, então vamos fazer aqui uma cabeça, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra de Deus diz o seguinte, que até aqui, esses aqui, ó, já passaram, já caíram. Esse 6º aqui estava vivendo a época que João escreveu. Também para nós já passou. O 7º ainda não chegou. Mas o problema é que ele está dizendo o seguinte, que a besta, não o sistema todo de Satanás, mas o indivíduo que é chamado anticristo, é ele também o... Como é que você pode ter 8 em 7? Está vendo? Esse aqui é o problema. E aqui está dizendo, ele é o 8º. E o que mais, irmão? Lê na Bíblia aí para mim, versículo 11. A besta que era e não é também ele o 8º. Já é um problema. E o que mais? Procede do 7. O que significa isso, irmão? É um do 7. Se ele procede do 7, ele é um do 7. Então tem que ser. Agora eu pergunto, ele é o 7º? Não. Ele é o 6º? Não. Ele tem que ser um dos 5 primeiros. O irmão está entendendo? Bom, olha, irmão, só um minutinho. Aqui, os irmãos entenderam isso ou não? Hã? Entendeu ou não? Veja, 7 cabeças. Bom, por favor, atenção. As 7 cabeças são 7 reis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cabeças estão aqui. Mas o anticristo, a besta, é ele também o 8º. Mas onde é que você vai tirar 8 se só tem 7? E veja bem, onde é que estão colocados os 10 chifres? Olha aqui. Verso 16. Os 10 chifres. Que vistes são os que odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e queimarão o fogo. Desculpa, né, o versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Por isso não adianta querer falar que é o papado, foi o papa tal, porque eles ainda não receberam reino, mas recebem ou vão receber autoridade como reis com a besta. Quem que é a besta, irmãos? É o 8º, tá vendo? Então os 10 chifres estão aqui, ó. Aí nós vamos ter que fazer para cá, ó, tá? Fazer novamente a 8ª cabeça. E aqui então você vai colocar os 10 chifres, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque eles vão receber, alguns dizem que é o mercado como europeu. Não tem mais 10, né? Já passou, não é isso? Agora são 11, né? Não sei. Pode ser, pode não ser. Alguém disse que esses 10 chifres não tem nada a ver com o mercado como europeu. Isso vai voltar novamente lá para o Oriente. E é bastante verdadeiro, viu, irmão? É bastante verdadeiro. Que a coisa vai retornar toda para lá. Até o centro hoje, que está em Roma, vai voltar para a Babilônia. Porque a cidade já está sendo edificada por Saddam Hussein. Ok? Muito bem. 10 blocos.
Mas aqui não, são 10 reis. Tá? Aí a palavra rei é rei mesmo, não tem jeito. São 10 reis, tá? Então esses 10 chifres estão colocados porque eles vão receber autoridade junto com a besta. Então no momento que a besta aparecer, aqui, ó, no segundo 3 anos e meio. Nós não estamos entendendo que esses 10 chifres, quando eles aparecerem, tá? São 10 reis que vão dar toda a autoridade, eles recebem autoridade como reis, juntamente com a besta, durante 1 hora, quer dizer, por um pouco de tempo. Tá vendo? Mas agora, irmão, eles só têm um pensamento. A besta e os 10 reis, os 10 chifres. Que é o versículo 13. Eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. E eles pelejarão contra o cordeiro os vencerá. Está vendo? Está falando do plural, no futuro. Por quê? Porque vai acontecer isso no capítulo 19. Aí nós vamos ver agora mesmo. Né? E aí, o que ele diz? Dá uma explicação de quem que é a mulher. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, ou a prostituta, e a farão devastada e despojada, lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, que houver o rompimento do pacto. O 7º rei, ele vai morrer. Tá vendo? Ele vai morrer. Os irmãos querem ver? Só voltar, Apocalipse 13. Só um minutinho, viu, irmão? Edmar. 13, 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então veja, irmão. Uma das cabeças, qual cabeça que é? Vai ter que ser a 7ª, quando ela aparecer. Tá vendo? Porque lá não diz que quando ela vier ela vai durar pouco tempo, tá vendo? Se é pouco tempo, são 3 anos e meio, tá correto. Tá tudo fechando direitinho, tá vendo? Agora, quando esse indivíduo morre, essa 7ª cabeça, aí agora ele dá oportunidade para aparecer o 8º. Ainda que o corpo é o mesmo, mas o espírito que vai entrar é daquele que vem do abismo. Agora, irmão, não me pergunte para explicar isso, porque eu não tenho explicação. Você fala, mas isso é espiritismo, irmão. É o que está escrito na palavra de Deus. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Deus vai permitir que isso aconteça. Sabe por quê? Porque, irmão, isso é o máximo, isso é o auge da afronta do homem contra Deus. Porque o indivíduo vai reinar 3 anos e meio, imitando o ministério de Jesus na terra, e ele vai ressuscitar como se estivesse ressuscitando. E toda a terra, diz a Bíblia, vai se maravilhar seguindo a besta. Quando eles virem que aquele indivíduo que morreu, foi provado que ele morreu, ele voltou a viver, aí agora, nesse momento, quando esse 8º rei, que entra naquele corpo, irmãos, olha, isso não é ressurreição, viu? Isso não é ressurreição, isso também não é reencarnação, tá? É simplesmente que essa pessoa volta a viver, tá vendo? E no poder de Satanás, ele está cheio do poder de Satanás, então ele vai começar a enganar agora a terra. Nesse momento, juntamente com a besta, aparece os 10 chifres. E a primeira coisa que eles vão fazer, o que é? Quando esse indivíduo chegar, porque é um indivíduo, é uma pessoa, ele é o rei que está, né, naquele capítulo que o irmão mencionou, que nós vamos ver agora mesmo, capítulo 9. Quando ele chegar e voltar novamente e tiver contato com esse mundo através daquele corpo, tá certo? Que vai permitir ele voltar a entrar em contato, a primeira coisa que vai descobrir é que a Roma dele se tornou cristã. Tá vendo? E aí o que ele vai fazer? A palavra de Deus diz que eles vão queimar, vão devastar, vão destruir e vão queimá-la a fogo. Os irmãos sabem, tem uma pessoa que já queimou e já pôs fogo em Roma, e vai pôr pela 2ª vez. Irmão, não tem. Se olha bem, irmão, se você tem 7 reis, e o anticristo, a besta, é o 8º, e ele procede do 7, ele não é o 7º, não é o 6º, ele tem que vir do 5. Quando você procura entre esses 5 aqui, o único nome que dá 666, sem dúvida nenhuma, é o 5º aqui, ó. É o César, é o Nero. Quando você pega a palavra Neron Caesar, no grego, e você pega o valor das letras,
666. Olha, os irmãos sabem, até o 3º século da era cristã, os cristãos era crença comum de que o anticristo era o Nero. E são autores que escreveram, que deixaram coisas escritas para nós. Realmente é uma declaração, né, que assusta muita gente. Mas, irmão, não tem como. Se você não tem como explicar 8 em 7, não tem. Não tem matemática nenhuma no mundo que explica isso. Não tem jeito. A menos que seja dessa maneira. Há um sétimo, o corpo do sétimo, com o espírito do 8º. Né? E não apenas isso, os irmãos vão ver que não somente o anticristo, mas o falso profeta, eles não são mortos quando Jesus volta. Eles são lançados vivos dentro do lago de fogo, provando que eles já tiveram uma existência anterior. Os irmãos querem ver? Capítulo 19. Sim, irmão. Há uma forte tendência que esses sejam reis mesmo, do Oriente, não, estou dizendo o seguinte, não é muito claro hoje quem são, mas como nós vamos ver aqui no prosseguir do nosso estudo, que o centro de Babilônia, que hoje está centralizado em Roma, vai ser levado novamente para Babilônia mesmo, lá onde Saddam Hussein está edificando. Então significa que essa coligação de 10 reis deve vir do Oriente, não do mercado comum europeu. Como é que vai haver esse envolvimento de autoridade para dar essa autoridade a vez, a partir do poder político que é fora de cena, muito mais poderoso politicamente hoje, que são os Estados Unidos, Rússia, Europa, que depende todo o dinheiro na mão, e eles têm um poder político. Meu irmão, responde você facilmente. Como é que você explica um simples soldado raso, um cabo, sei muito que ele era, como Hitler, e chegou no ponto que ele chegou, quebrou todos os tratados que havia de Alemanha com todos os países, ele quebrou tudo, passou por cima de todos os tratados, e repentinamente aquele homem está numa posição que ninguém sabe explicar. Como? Eu penso no reconhecimento. Não, sei. Veja. Sim, irmão, como é que você explica a situação de um indivíduo como Hitler, que não tinha nada, né, e que alguns chegam até a dizer que ele também era judeu, né? Alguns dizem que ele era até judeu, como um indivíduo que era um simples cabo, no máximo que ele era cabo, de repente ele sobe, está lá em cima naquela posição. Irmão, poder de Satanás está por trás. É isso que vai acontecer nessa época. Agora veja, eu não disse para os irmãos que os 10 reis são de lá. Eu disse, alguns irmãos acreditam que seja do Oriente. Porque eu não tenho uma posição formada, né, com respeito a isso. Então, por causa do petróleo, simplesmente um rei lá pode levantar e mudar o mundo inteiro. Tá bom, a irmã tocou no ponto central. O petróleo, os irmãos sabem que hoje é o segredo do governo do mundo. Né? Está lá no Oriente, então está tudo lá. Por que Jerusalém é tão, né, buscada, perseguida? Porque sabe que está lá. Né? Então, irmãos, pode estar certo que, olha, coisas que nós não imaginamos hoje, que ia falar assim, mas vai demorar muito tempo. Olha, num piscar de olhos, revira tudo, o quadro muda completamente, assim, repentinamente. Repentinamente. Eu não sei se tem fundamento isso, que eu já ouvi falar que Lúcifer encarnou no Nero, no Hitler, e a última reencarnação seria no... Não. Ele só encarnou 2 vezes. Só na serpente e no Judas. O outro não está declarado na Bíblia e não aceita não. Até esses demônios que aparecem aí dizendo, eu sou Lúcifer, é mentiroso. Lúcifer não vem para essas coisas pequenas aqui não. Isso é, entendeu? São demônios orgulhosos. É. Quando ele volta lá, ele diz, ó. É. Pois não, irmãos. Só um minutinho, irmão. Vocês não tem dúvida não, porque o vencedor já subiu com o Senhor, né? Que vai até o trono de Deus. E aí o diabo cai na terra. Isso aí o anticristo, o poder dele vai ser um máximo aí ao Deus. É que a palavra de Deus diz claramente que ele vem com todo o poder, não é? Prodígios, sinais de Satanás, é de mentira. Quando o diabo cair na terra aí, irmão, os Estados Unidos mesmo é o país que vai ajudar o povo judeu, vai refugiar os judeus nos Estados Unidos, vai ter muita coisa assim. Se a gente pensar que um ídolo de televisão
de artes plásticas, de finanças. A gente deita sem conhecer uma pessoa, no outro dia o mundo inteiro já colocou aquela pessoa lá no pedestal, por causa de um jogo de tênis, por causa de um desfile de moda, por causa de uma fortuna que foi feita. Isso num segundo, sem nenhuma força demoníaca, só humana, na era de telecomunicações. Então, uma pessoa respaldada por Satanás, isso é uma questão de segundos. E os irmãos têm que lembrar que Deus também está permitindo, tá? Porque se não tiver permissão de Deus, não acontece. Ó, capítulo 13, verso 2, vão estar lembrando. É que a besta recebe o poder do dragão, que é Satanás. Tá vendo? O seu trono e grande autoridade. Tá vendo? Ele vem realizar, né? Muito bem. Ok. Muito bem, irmãos, olha. 3 anos e meio. Eu disse para os irmãos, quando for assinado o pacto de Israel com esse 7º rei, tá certo? Aí vão ter um período aqui de 3 anos e meio, antes de surgir, porque nós já entramos lá no anticristo, mas ainda não chegamos lá não. Tem o período de 3 anos e meio. Onde é que estão esses 3 anos e meio no livro de Apocalipse? Bem, irmão, isso é uma sugestão minha, tá certo? Você pode estar certo que eu não vi isso em livro nenhum, e sempre eu estou lendo, dizendo, Senhor, mas onde é que estão os 3 anos e meio primeiros? Então o que eu disse para os irmãos? É o que vai do capítulo, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, até capítulo 8, versículo... está escrito aqui, não está não? 7, 1 a 8. Não. Isso aqui que eu disse para os irmãos. Capítulo 7 é o quê? Os irmãos estavam aqui as semanas passadas. Não esqueça não, né? Parênteses, irmão. Não segue. O capítulo 6, veja bem, vamos procurar aqui. No capítulo 6 você tem 4 selos, é isso? E depois tem o 5º e o 6º. Não tem o 7º. Aí o 7º selo, agora eu disse para os irmãos, a ordem cronológica está nos selos, nas trombetas e nas taças. Então você tem que saltar o capítulo 7. Então eu estou dando para os irmãos aqui apenas o significado. Esses 144 mil aqui, do versículo 1 a 8, é Israel que é selado antes de começar a grande tribulação. Está vendo? Se a grande tribulação começasse no capítulo 6, como se ensina no ensinamento tradicional, veja, como é que Israel vai ser selado depois? Ele tinha que ser selado antes. Mas se a grande tribulação começa no capítulo 9, aí está certo. Eles são selados para serem protegidos durante o período da grande tribulação. Está vendo? E o capítulo 7, verso 9 a 17, mostra, não sei se está certa essa interpretação, tem muitos, não é? Aqui alguns dizem assim, eles vieram da grande tribulação. Não é o que está escrito aí? Ele perguntou de onde que eles vieram? Esses são os que vieram da grande... Verso 14, isso, está vendo? Vieram da grande tribulação. Os irmãos sabem, da grande tribulação em português é de a grande tribulação, não é isso? Da. Mas no original você não tem a. Eles vieram de grande tribulação. Que é diferente. Se você falar da, ela está especificando. Não é isso? Porque o que é o a? No português, um artigo definido, que define, mas você não tem esse a. Tá certo? No original você tem, eles vieram de grande tribulação. É uma grande multidão que ninguém podia contar. Portanto, ela tem que ser acima de 200 milhões. Porque o maior número do livro de Apocalipse é 200 milhões. São demônios. Tá vendo? Então, se é uma multidão que ninguém pode contar, o Espírito Santo não podia dizer que ele contou 200 milhões, mas não pode contar essa grande multidão. Então tem que ser maior do que isso. Então, irmão, até aqui eu tenho entendido que o Espírito Santo está mostrando os vencedores de todas as eras. Os judeus e os vencedores de todas as eras. Mas não é uma coisa, para mim não é definitivo não, sabe? Tem orado, pedindo ao Senhor para mostrar essa questão. Muito bem. E aí então agora, você vai para o capítulo 8, e aí você retoma o quê? O sétimo selo, tá vendo? Então o que você tem do capítulo 6, versículo 9, até o final do capítulo 8, é o que acontece no período dos 3 primeiros anos e meio.
Está confuso demais, irmãos? Ai, hein? Parece que sim, né? Ok. Mas eu concordo mesmo, porque se você olhar o versículo 13, é que ele vai anunciar os ais que vêm. Isso, tá vendo? Então aqui os irmãos estão vendo o seguinte: o que eu falei? Como é que você divide os 7 na Bíblia? Não é 4 mais 3, 3 mais 4? Como é que as 7 trombetas são divididas? Não é 4 e 3? Porque está aqui 3 ais, ainda resta, então houve uma divisão. Então quando chegar no final do capítulo 8, na 4ª trombeta, aí terminou os primeiros 3 anos e meio. Aqui ó, 6, 9 até 8, 12. Tá? O versículo 13 é um anúncio. Tá vendo? Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai. Nós já vimos aqui no início do estudo que algumas das nossas Bíblias traz apenas ai, ai. Está errado. Tá? É ai, ai, ai. Dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. 3 anjos, um ai para cada trombeta. Então os irmãos entenderam? Aqui começa a grande tribulação. É isso que nós estamos seguindo aí? Mas, irmão, antes disso, veja bem. Disse que quando começar a grande tribulação, não tem mais crentes na terra. Todo mundo foi levado. Muito bem, vamos ver uma coisa aqui interessante. Capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou aonde? Na terra. Mas os santos estão orando, irmão. Para que os santos estão orando agora? Para Deus lançar coisa na terra. Julgamento na terra. É porque esses santos, irmãos, estão orando na terra. Está vendo? São aqueles que ficaram. Né? Que eu disse para os irmãos, aqui há um arrebatamento antes do pacto, e depois tem um arrebatamento final dos 7 anos. Mas antes aqui tem um arrebatamento. Alguns foram, outros ficaram. E os irmãos vão ver o seguinte: você já pensou na possibilidade? Imagine só um minutinho comigo aqui. Só um minutinho. Você já pensou se de repente você voltando para casa agora, nesse meio tempo que você vai de carro, vai de ônibus ou vai andando para sua casa, quando você chega lá na sua casa, você liga a televisão e começa a ver notícias, né? E de que em outras partes do mundo, cada questão do fuso horário, né? 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho, 2 estarão na cama, pode ser de manhã, de tarde ou de noite. E aí você começa a tomar notícias de que pessoas desapareceram. E daí a pouquinho você começa a descobrir que pelos nomes dessas pessoas eram cristãos. E vamos dizer que essas pessoas que nós julgamos, que são pessoas importantes, né? Vamos dizer, pessoas como Billy Graham, né? Como Morris Cerullo, como Benny Hinn e Companhia Limitada, que essas pessoas desapareceram. Não significa que, porque eles são famosos, conhecidos, que eles são os que vão ser arrebatados. Negativo, né? Isso eu estou falando incluindo todo mundo, viu? Todos nós, viu? Todos nós, né? Não sobra ninguém, não. Tá? Senão você vai dizer que eu estou jogando pedra nos outros. Não, estou jogando pedra em nós mesmos, né? Aí você começa a descobrir que eles sumiram. Dá um pouquinho, a notícia chega ao Brasil também. E você começa a tomar conhecimento que pessoas desapareceram. E começa a se constatar que a maioria delas, porque muitas provavelmente podem até estar no meio dessas pessoas que não são nem conhecidos como cristãos. Esse cristão, sabe, rotulado que nós determinamos hoje, sabe? Cristãos do tipo de José de Arimateia e Nicodemos, que desapareceram, não apareceram lá nos evangelhos, mas quem foi tirar o corpo do Senhor no momento lá da cruz foi José de Arimateia e Nicodemos, tá? Cuidado com isso. Então, aí você descobre, irmão, qual vai ser a sua primeira reação. Se você é um cristão que teme a Deus, você vai cair de joelho na hora. Vai cair de joelho na hora, dizendo: oh meu Deus, aconteceu e eu fiquei para trás.
Sem, irmão, olha. Na hora desse primeiro arrebatamento aí, que aconteceu, aí também vai embora, o Espírito Santo não fica lá. Não, pelo contrário. Um grupo de cristãos vai ficar, irmão, olha, as pessoas que ficam aqui na terra são cristãos salvos, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas são cristãos comprometidos. Ou são carnais, ou são mundanos, não é como alguns dizem, estão com o rabo preso. Tem raiz afundada dentro dessa terra. Quando o Senhor Jesus vier para arrancá-lo, ele vai dizer, não está difícil. Tem que colocar uma dinamitezinha, sabe, uma bombinha, para poder soltar as raízes. Está vendo? Irmão, cuidado, porque hoje o que está se pregando através de teologia da prosperidade é exatamente para você enfiar suas raízes para dentro desse mundo e não ser um seguidor do Cordeiro onde quer que ele vá. Se o Senhor te der posses, amém. Se Ele coloca na sua mão riquezas da injustiça, Lucas capítulo 16, granjear amigos com a riqueza da injustiça, amém. Você ganha o dinheiro, está aqui, Senhor, eu tenho. Ou então, recebi uma grande herança, porque eu sou membro de uma família rica, abastada, e meu pai deixou uma herança para mim, meu avô, amém, tudo bem. Mas é riqueza injusta. É injusta, sabe por quê? Por que uma pessoa pode trabalhar hoje e ganhar 10 mil reais por mês e o outro coitadinho que cata papel na sua porta, lá, o lixeiro, um serviço miserável, vai ganhar apenas um salário e meio ou 2? Não é injusto isso? É essa riqueza que Jesus está falando. Não é riqueza que você ganhou desonestamente, de jeito nenhum. Eu nunca poderia falar isso. Nunca. Mas, irmão, o que nós estamos vendo hoje é isso. É que os cristãos nós estamos disputando com o mundo. É melhor casa, melhor carro, entendeu? Tudo isso nós estamos buscando. De maneira desequilibrada. Você pode ter melhor casa, melhor carro, não tem, pode ter até avião, até helicóptero, não tem problema. Não é? Tem um irmão nosso que mora em Hong Kong. Ele já pregou aqui nesse galpão que tem do outro lado da rua aqui, ó, né? Irmão Liu. O trabalho dele é de um como é que chama de negócio de navios? Estaleiro. Ele não é dono dos navios, ele tem um negócio que ele manda mercadorias para o mundo inteiro, um homem abastado. Mas se você vê a simples, eu nunca diria. Se alguém me perguntasse, olha, esse homem, se ele tiver muito, ele tem um restaurante em São Paulo. Eu tive na casa dele, tive o prazer de comer com ele, almoçar com ele na casa dele, conheço a família dele todinha, né? Tem um retrato do Otmani, do casamento do Otmani, que foi a esposa dele que me deu, né? E a única vez que eu vi essa irmã falar, os irmãos pediram que ela falasse uma frase, e era numa reunião aqui na Santa Teresa, na rua Bueno Brandão. Foi quando o irmão Stephen esteve lá. Aí a esposa dele foi pedida a ela que desse uma palavra, e ela levantou, aquela velhinha, tadinha, já acabadinha, né, os anos passaram, né? E então ela levantou, e a primeira frase que ela falou, eu escrevi na minha Bíblia, eu nunca esqueci, ela disse assim, meus irmãos, eu não sei o que eu tenho para dizer para vocês, porque eu estou sempre em dívida com o meu Senhor. Essa frase eu escrevi na minha Bíblia, tá? Uma Bíblia antiga que eu devo estar lá em casa guardada ainda. Eu estou sempre em dívida com o meu Senhor. Pessoa profundamente espiritual. Então, irmãos, olha, hoje o que nós estamos vendo é isso. Essa terrível dificuldade de que nós estamos sendo empurrados, propagandas, entendeu? Tudo hoje é facilitado. Não tem problema, se você não tem dinheiro, compra em 20 pagamentos, 25, 30, né? Você paga com 10 reais todo mês, 15, você compra o que você quer. E você vai lá e fica pagando 3 anos. Negócio difícil. Nós estamos sendo pressionados realmente, pressionados. Não é? E os irmãos podem ver, o nível espiritual não cresce. Está vendo? O problema é esse. Nós estamos ganhando hoje, estamos entrando no meio da televisão, ganhando artistas de cinema, mas o nível espiritual dessas pessoas é contaminado. É contaminado. Aí nós estamos batendo, graças a Deus, Jesus está salvando, mas Ele não pode contar muito com essas pessoas para estabelecer o reino dele aqui nessa terra. Não, pode não. Porque na hora que o problema começar a comer dentro da casa dessas pessoas, eles jogam tudo para o ar. Então, não pense que eu sou contra a pessoa ter bens, não, absolutamente. Eu creio que uma pessoa pode ser rico, abastado, ter muito dinheiro, não tem problema. Mas, irmão, cuidado, cuidado. Porque você pode se apegar a isso. Os cuidados desta vida. A sedução das riquezas. Diz que sufocam a palavra e ela fica infrutífera. São os espinhos que Jesus falou.
Então os irmãos estão vendo aqui, tem um grupo de santos que estão na terra e estão orando. E quando eles oram, veja bem, porque se eles não estão na terra, eu pergunto, para que anjo agora vem com a taça, como está aqui? O incensário, para pegar as orações, se eles estão na presença de Deus. Tem sentido isso, irmão? Nós estamos lá junto com o nosso Pai, e agora os anjos vão lá pegar a nossa oração, mas nós estamos na presença dele, orar para quê? Não tem mais sentido orar. Então, irmãos, isso significa que eles estão na terra, está vendo? E agora estão dizendo, Senhor, apressa, Senhor, esses 7 anos, apressa, Senhor. Porque só depois dos 7 anos eles sabem, é que o Senhor Jesus vai voltar. Apressa, Senhor. Então, quando eles oram, aí agora, a palavra de Deus diz que o anjo tomou o incensário, porque o incensário continha o quê? As orações dos santos, está vendo? E ele tomou do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, relâmpagos e terremotos. E aí então, Deus começa, essas coisas que estão acontecendo aqui, irmão, capítulo 6, verso 9 do Apocalipse, até o capítulo 8, versículo 12, vão acontecer nesse período de 3 anos e meio. Modesto, eu vi um pastor pregando sobre o negócio da humanidade, e ele disse o seguinte, que ele não queria ser igual a Lázaro, não. Lázaro só tinha salvação. Não queria o quê? Sim. Ser igual a Lázaro, só Lázaro. tinha salvação. Só, né? Só tinha a salvação. Eu saí de lá, por exemplo. Esses 3 anos e meio aí, eles estão na terra, estão na terra, aí vai haver outro arrebatamento? Não. Arrebatamento agora é aqui ou no final da grande tribulação? Então, no final da grande tribulação vai haver outro arrebatamento? É. O arrebatamento do drago. Isso. E os cristãos que morrem como mártir, eles vão morrer como mártir. Só aqui que tem ressurreição. Aqui é só arrebatamento. Quando for tocada a 7ª trombeta, está escrito lá em 1 Coríntios, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A última trombeta só pode ser a 7ª do Apocalipse. Isso. Então, as prudentes são vencedoras, vão ressuscitar. E as que não são prudentes, elas vão continuar mortas? Não, irmão, só um minutinho. Porque nós estamos lá na frente. A pergunta do irmão, só um minutinho. Sabe por quê? Porque senão nós estamos saltando já da tribulação para o final. Nós vamos chegar lá, tá? Por favor. Senão nós vamos sair da linha que nós estamos seguindo aqui. Veja. Sim. Tem um dia famoso aí, a última trombeta, Aham. não é? Então uma interpretação errada, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Porque ele coloca a última trombeta, então como se essa do primeiro arrebatamento. Exatamente, Nega a situação do mundo no primeiro arrebatamento. Porque o que é ensinado hoje, irmãos, é que a igreja toda não passa pela tribulação. A igreja não passa. Isso é ensinamento popular, tradicional, né? Darby, Scofield, com a Bíblia dele, espalhou isso para o mundo inteiro, tá certo? Mas nós não passa pela grande tribulação. Que quando diz o seguinte, quem não subir no arrebatamento é incrédulo. Não é verdade. Não é verdade. Vai ficar nessa terra cristão, carnal e mundano. Quem não estiver preparado, isso é só o Senhor que sabe. Vai amadurecer através. Só, irmão, que olha, tem coisas para nós falarmos lá na frente. Tá certo? Nós vamos ver o seguinte, isso que acontece aqui, olha bem. Isso que acontece aqui, irmão, é arrebatamento das primícias, os primeiros frutos. O arrebatamento da colheita é depois da tribulação, tá? E ainda parece que o Apocalipse menciona os rabiscos, tá? Porque é colheita, arrebatamento é colheita, tá vendo? Só que não adianta, eu vou mencionar para os irmãos aqui, fica oriçado, querendo saber, nós temos que seguir a ordem, tá aqui, tá vendo? Viu, irmão? Por isso que a gente está pedindo só um pouquinho de paciência, ok? As primeiras 4 trombetas. Primeira trombeta, não precisa nem explicar para os irmãos, porque isso aqui tudo é literal mesmo. A terça parte da terra foi queimada, a terça parte das árvores e de toda a erva verde. Segunda trombeta, a terça parte do mar torna-se em sangue, a terça parte das criaturas viventes e a terça parte dos navios é destruída. Terceira trombeta, a terça parte dos rios e fontes de águas, muitos homens morrem. Quarta trombeta, a terça parte do sol, da lua e das estrelas foi ferida para que se escurecessem e não brilhassem. Esses acontecimentos nos parecem ser literais,
deverão acontecer exatamente como estão descritos. Não há muito o que se comentar, pelo menos da minha parte, ok? Então, irmãos, até aqui nós cobrimos o quê? Os primeiros 3 anos e meio, tá vendo? Então, exatamente aqui, o 7º rei, ó, 7ª cabeça, vai ser ferido com a ferida de morte, tá vendo? Vai ser ferido, a sua cabeça vai ser ferida. E aí agora vai surgir o 8º, no corpo do 7º. E aí então começa a segunda parte dos 7 anos, que é a grande tribulação. Bem, terminou, irmão, o nosso tempo?